Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ítalo, professor de matemática, e venho aqui fazer a correção das questões cobradas pela banca Nosso Rumo no concurso de Indaiatuba para o cargo de professor docente 1, tá certo? Foram 7 questõezinhas de matemática, da questão 11 a 17, que a gente vai estar corrigindo. E se você quiser ter acesso a essa prova, é só acessar aqui no descritivo do vídeo. Você tem o link ali para estar podendo baixar a prova, gabarito e até mesmo esse simuladinho de matemática. Aqui também no descritivo do vídeo você encontra um grupo onde você pode estar entrando lá. A gente sempre coloca questõezinhas para vocês estarem praticando, não só de matemática, como de conhecimentos pedagógicos também, né? Sempre colocamos aí editais que saem, um grupo bastante ativo. Então, conto com a presença de vocês também, acessem lá. Então, bora lá para a nossa correção, questãozinha número 11, que diz assim. Glória foi a uma lanchonete, na qual é possível escolher dentre várias combinações de lanches. Cada lanche leva pão, proteína, vegetal e molho. Glória pode escolher uma opção de pão, branco integral australiano. Uma proteína, frango, carne bovina, carne suína, peixe ou tofu. E um vegetal, cenoura, tomate, milho, berinjela ou brócolis. E ainda um molho, maionese, italiano, mostarda ou picante. Assinale a alternativa que apresenta de quantas maneiras distintas ele pode escolher seu pedido. Bom, esse foi um curso que eu fiz com o pessoal, demos aulas ao vivo, né, e também gravadas. E aí a gente trabalhou, né, essa questãozinha, até eu brinquei com o pessoal de camisetas, bermudas, tudo, né, e o pessoal tenho certeza que foi muito bem. Então, como que eu faço um exercício como este? Você vai ter que pegar a opção de um, e de outro, e de outro, e de outro, certo? Então, a gente vai ter que trabalhar com a multiplicação, já que eu estou trabalhando com e. Eu quero saber todas as possibilidades possíveis. Então, vou combinar o pão, a proteína, o vegetal e o molho. Então, vejam só, eu tenho pão, vou colocar um P, proteína, outro P, vegetal, o V e o M de molho. Só que nós temos quantas opções de pão? Nós temos um total de 3 opções para pão. E ainda temos 1, 2, 3, 4, 5 opções de proteína. Vegetal, por sua vez, nós temos aí 3, 4, 5 opções também. E por fim, com molho nós temos um total de 4 opções, maionese, italiano, mostarda ou picante, certo? E aí vamos ver em quanto que nós chegamos. Multiplicando tudo, pessoal, 3 vezes 5 é 15, enquanto 5 vezes 4 é 20. E 15 vezes 20, vou fazer 15 vezes 2, o dobro de 15 é 30, mas como é 20, ou seja, tem um zerinho a mais, ficamos com 300. Portanto, o total aí de maneiras distintas que eu posso escolher o meu pedido é total de 300. A alternativa correta, a letra D de dado. Bem, então está aí o nosso exercício, nossa questão 11. Vamos agora para a questão número 12, que diz o seguinte. Considere um paralelogramo com área de 91 metros quadrados e base medindo 13 metros. Assinale a alternativa que apresenta a altura desse paralelogramo. Então, paralelogramo, né, é aquele quadrilátero que tem 2 lados paralelos entre si, tá certo? Ele pode até ser inclinado da forma que eu desenhei. Bom, e ele fala que a área tem 91, sendo que a base mede 13, e ele pede a altura, tá vendo? Ele não pede o lado do paralelogramo. Mas fica muito mais simples, porque para eu calcular a área de um paralelogramo, é apenas você fazer base vezes altura. Sabendo que a área vale 91 e a base 13, a gente consegue achar a altura. É só pegar esse 13 que está multiplicando e passar para o outro lado, dividindo. Ficando aí 91 dividido por 13. Então, nós temos 13, 26, 39.
39 mais 13, 52, mais 13, 65, 78, 91. Portanto, a altura vai ser de 7 metros, que é o que ele nos questiona no problema. Portanto, a alternativa correta, a letra C de casa. Vamos agora para a terceira questão, que diz assim: considere os conjuntos A igual 1, 3, 5, 9, 11 e B 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12. E assinale a alternativa que apresenta o conjunto A menos B. Bom, falei bastante, pessoal, também sobre conjunto, sobre união, diferença e também intersecção. Nesse caso, ele pergunta a diferença entre A e B. Nota que é A menos B. Isso significa que é o que tem no A e não tem no B. Então, é o que tem no A e não tem no B. Não é subtração de números, é subtração de elementos. Portanto, quando você vem aqui no A, ó, vamos fazer assim, ó, o A tem o 1, mas o B também tem o 1. Então, não vamos ter o 1 na resposta, porque tem no A e tem no B. O A tem o 3, mas o B também tem o 3. Então, ele não entra. O A tem o 5 e o B não tem 5. Opa, então quer dizer que o 5 tem no A e não tem no B. O 9 tem no A, mas também tem no B. Então, não vale. E o 11 tem no A e não tem no B. Opa, então ele entra. Portanto, fica 5 e 11. O 5 e 11 tem no A e não tem no B. Ah, professor, e esse 6, 8 e 12 do B? Não serve para nada, porque ele quer saber apenas A menos B. Então, ficamos com 5 e 11. Alternativa correta, letra B de bola. Vamos agora para a nossa próxima questão, número 14, que diz assim: considere a progressão geométrica 4, 12, 36, 108, 324. O nono termo dessa PG será... E aí eu falei para o pessoal, né, as últimas 3 provas da Nosso Rumo ele havia cobrado o PG nesse mesmo estilo, pedindo o 7º, 8º termo, agora ela veio pedindo o 9º termo. E qual foi a dica que eu dei para o pessoal do curso? Coloca ali os números, ó, 4, 12, 36, 108, 324. Então aqui você já está no 5º termo. E uma forma da gente não se perder nas nossas contas é colocar o 6º, o 7º, o 8º e o 9º termo, que vai ser nossa resposta. Achei até que ficou grande aqui, vou dar uma diminuída. Então, 6º, 7º, 8º e o 9º termo, que vai ser minha resposta. Bom, e se é uma PG, uma progressão geométrica, quer dizer que você sempre tem um mesmo número, que a gente chama de razão, multiplicando de um termo para o outro. No caso, por exemplo, do 4 para o 12, que número que ele está multiplicando? Quanto que é 12 dividido por 4? É 3, então é sempre multiplicando por 3. E a dica, uma outra dica muito preciosa que eu dei no curso foi o seguinte: se você não tem muito tempo para fazer, brinca somente com as unidades. Quer ver como daria certo? 4 vezes 3 é 12, ó, termina em 2. 12 vezes 3, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18, termina em 8. 8 vezes 3 dá 24, termina em 4. 4 vezes 3, ó, vai repetir tudo de novo. 4 vezes 3 é 12, termina em 2. Se eu multiplicar por 3, vai terminar em 6. Se eu multiplicar por 3, vai terminar em 8. E se eu multiplicar por 3, vai terminar em 4. E a única alternativa que termina em 4 é a alternativa C, certo? Então, daria para fazer assim rapidamente. Ah, professor, eu não tinha certeza da minha resposta, você não pode fazer aí? Podemos. Vamos estar multiplicando todo mundo por 3. Começando do 324. E aí, 324 vezes 3, chegamos em 972. 972 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 7 dá 21. Coloca 1, sobe 2. 3 vezes 9, 27. Com 2 que subiu, ficamos com 29. E agora multipliquemos por 3 de novo. 3 vezes 6, 18, sobe 1. Aí temos 3 vezes 1, 3, com mais 1 dá 4. 3 vezes 9, 27, sobe 2. E 3 vezes 2 dá 6, com mais 2 dá 8. E por fim, multiplica por 3 novamente. Ficamos com 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12, com 2, 14.
3 vezes 7, 21, com mais 1, 22, e 3 vezes 8, 24, mais 2, 26. Então está aí 26.244, como nós havíamos previsto, certo? Espero que tenham curtido a dica aí também, você que não fez parte aí dessa aula. Agora vamos para a questão 15, que diz assim: considere o triângulo retângulo abaixo. Assinale a alternativa que apresenta o valor do cateto oposto desse triângulo. Mas espera aí, cateto oposto, quando a gente fala cateto oposto, pessoal, você tem que indicar oposto a que ângulo. Portanto, merece já recurso de cara esse exercício. Então, o que nós vamos colocar no recurso caso você não tenha acertado? Fala assim, o enunciado propõe o cateto oposto, que a gente encontre o cateto oposto. Porém, para encontrar o cateto oposto, tem que ser cateto oposto a algum ângulo. E ele não indicou se esse ângulo era o ângulo A ou se era o ângulo C. Porque se fosse o ângulo A, a resposta já seria 24. Se fosse o ângulo C, é o que a gente até vai achar e deve ser a resposta que eles propõem no gabarito para a gente. Tá? Mas merece recurso, porque ele não indicou. Né? Se ele ainda questionasse, calcule o valor do cateto que não foi dado o valor. Perfeito, mas na hora que ele colocou o oposto, infelizmente ele errou na parte aí das palavras matemáticas, tá certo? Bom, mas de qualquer forma eu vou encontrar aqui o x para vocês, vou fazer aqui o teorema de Pitágoras, já que se trabalha com triângulo retângulo, tá? E ele é dado por cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, e nota que eu estou falando somente cateto, não estou falando cateto oposto ou cateto adjacente, tá bom? Igual a hipotenusa ao quadrado. Assim temos x ao quadrado, 24 ao quadrado dá 576 e 25 ao quadrado é 625. A esse 576 que está adicionando, passa para o outro lado subtraindo. E 625 menos 576 dá 49. Como x ao quadrado é 49, então para eu achar o x teria que ser mais ou menos a raiz de 49. Só que eu estou falando de medidas, e medida é sempre positiva. Por isso, nem vou pensar no negativo, raiz de 49 é 7. Portanto, alternativa D. E deve ser isso que ele coloque no nosso gabarito. Porém, se você errou esse exercício, dá para entrar com recurso, volto a falar. Bom? Então, bora para o nosso penúltimo exercício de matemática, questão 16 da prova, que diz assim: assinale a alternativa que apresenta o MDC, máximo divisor comum, de 9, 15, 29, 41, 59. E batendo o olho, eu lembro de uma brincadeira que eu fiz. Eu falei assim, pessoal, gente, eu adoraria colocar na prova assim, uma questão, calcule o MDC de 10 e 11. Por quê? Porque eles não têm divisores comum, então seria o 1, né? E poderia pegar muita gente desprevenido. E olha só o que aparece na nossa prova. Quando eu vejo isso, por exemplo, 29 já é um número primo, assim como 41, eles não têm divisores comuns. Como que todos esses têm o mesmo divisor comum? São ímpares. O 9 só dá para dividir por 3 e pelo próprio 9. O 5 até dá por 3, mas 29, 41 e 59 não dá para dividir por 3. Portanto, você não tem divisor comum maior que 1. Então, o único divisor comum que você tem nesse caso é o próprio 1. Só de ver que o 29 era número primo, você já matava o exercício, tá bom? Nem precisa fazer barrinha, não precisa fazer nada, certo? E agora vamos para o nosso exercício 17, última questão de matemática, que diz assim: considere a equação abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta as raízes dessa equação. 2x² menos 10x mais 12. E aqui estão as respostas. Para o pessoal que a gente tem 3 formas de fazer isso. A mais chata e mais demorada, Bhaskara. A segunda opção, substituir os valores da sua resposta, né? E eu falei que daria certo e a gente poderia sempre pegar divisores do nosso termo independente, para ficar mais fácil ainda, tá? E, por último, era soma e produto. Então, tínhamos 3 formas. Esse exercício, quem fez o curso, tenho certeza que acertou pelas dicas que eu dei, Tanto que a única que eu já batendo o olho que dá certo aí com todas é o 3 e o 2,
tá? São os únicos que têm divisores de 12, assim como eu tinha o 1 e o menos 1. Então, ficava entre a alternativa A e a alternativa D. Mas aqui eu vou resolver por soma e produto, para você que não conhece. Se você conhece Bhaskara, prefere Bhaskara, tá tudo certo. Mas eu vou fazer a soma e produto. E o que é isso? A soma é a soma das raízes, que é dada por menos B sobre A, enquanto o produto é dado sobre C sobre A. Lembrando que o A é quem multiplica o x², o B quem multiplica o x, e o C é o nosso termo independente. Então, vamos substituir aqui nessa formulinha da soma e produto. Quanto que vale o seu B? O B, ele vale menos 10, mas a gente já tinha o menos da fórmula, então vai ficar menos 10 dividido por A, e o A vale 2. Portanto, 10 dividido por 2 é igual a 5. Agora, no produto, o C, que vale 12, dividido pelo A, que vale 2. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Bem, assim temos quais são os números multiplicados que dão 6 e somados dão 5. Então, vamos lá. Temos o 2 vezes 3 e também o 1 vezes 6. Só que se eu fizesse 1 mais 6, daria 7. Não dá 5. Mas, se eu fizer 2 mais 3, dá 5. Portanto, as raízes são 2 e 3. Perfeito? Então, vamos lá. Alternativa correta, como eu já havia falado para vocês, letra D de dado. Tá certo? Então, tá aí a correção para vocês. Não esqueçam de curtir, deixar seu like, tá? E se inscrever no canal para estar acompanhando outros vídeos. Muito obrigado e até a próxima.